começamos agora o nosso último vídeo dessa semana para a gente fechar com uma discussão que aparece aí no texto do Vitor Nunes Leal sobre a troca de favores agora não mais a nível dessa relação do coronel com a população local, mas do coronel com as esferas de governo, especialmente no que diz respeito à sua relação com a esfera estadual, né? Aqui o Vitor Nunes Leal atribui a causa da permanência aí do coronelismo e essa vinculação com essas diferentes esferas de poder. Para ele, basicamente, o que possibilita a continuidade do coronelismo é o que ele fala, que ele se refere como a rarefação do poder público no nosso país. Então, esse poder público estaria muito pouco manifesto na prática e que, inclusive, contribuiria para preservar esse domínio dos coronéis na realidade do interior. Por quê, né? Porque o coronel acaba, na prática, exercendo de maneira extraoficial grande parte das funções que deveriam ser tarefas, né, funções do Estado em relação aos cidadãos, em relação aos seus dependentes, né? Então, a ausência desse poder público tem como consequência a efetiva atuação do poder privado, que, no entanto, também vai sofrer uma série de limitações, né, em função de circunstâncias que nós vamos colocar mais adiante, uma vez que, para o Vitor Nunes Leal, a própria figura do coronel é uma figura em decadência. Mas vamos deixar isso para os próximos slides para abordar essa temática da decadência. Como se dá, então, essa troca de favores entre os coronéis, chefes municipais e poder estadual? Então, uma das questões que ele traz é que o coronelismo ele é basicamente um sistema de reciprocidade. Então, a gente tem, de um lado, os chefes municipais e os coronéis, que levam esses eleitores, essas massas de eleitores, que ele coloca aí, né, como quem toca tropa de burros, né, para levar para as urnas e votar em seus candidatos. E do outro lado, a gente tem a situação política dominante no Estado, né? Que é o espaço, uma vez que a gente tem na Primeira República essa autonomia dos estados bastante expressiva em relação à União, né? Os estados, a gente tem um sistema de federalista no período da Primeira República Brasileira, em que cada estado tem bastante autonomia de gestão, né? Então, é justamente na esfera estadual que se dispõe de recursos, dos empregos, dos favores da própria força policial, que é estadual, né, de maneira análoga ao que é hoje, né? Hoje as polícias militares elas são vinculadas aos governos de estado. Em suma, né, eles têm o Estado é quem tem, né, como ele coloca, o cofre das graças e o poder. Não posso falar essa palavra em Goiânia, deixa eu ver como é que eu vou substituir. Das graças e das e o contrário dela, né? Brincadeiras à parte, gente, é porque no Rio e em muitos outros lugares a palavra desgraça não é palavrão, né? Não tem esse significado pesado que tem em Goiás. Para mim, inclusive, é um treinamento ficar evitando falar essa palavra, porque senão os goianos arregalam o olho, né? Que vai até o cabelo, né? Vai da bochecha até o cabelo. Então só uma brincadeira. Mas é basicamente o que ele está falando isso, é que os coronéis são eles que... Os coronéis, desculpem, é o governo estadual que dispõe da grana, né? Que dispõe dos empregos e do próprio poder de polícia. Então, vai ser o prestígio que o coronel mantém junto à esfera estadual que vai possibilitá-lo alcançar esses recursos. E essa troca de favores, né, que a gente vai perceber, ela vai ter como efeito a possibilidade também do chefe local conseguir interferir na nomeação de alguns cargos, inclusive cargos que não são municipais, então cargos até de ordem federal. Então, por exemplo, alguns cargos federais como coletor, agente de correio, inspetor do ensino, né, e cargos de autarquias, eles acabam, né, o coronel, o chefe local, ele consegue de alguma maneira, né, com base nessa troca de apoio, interferir
nesses cargos, né? Então, interferir na escolha desse cargo, ainda que isso não seja o legal, né, digamos. Então, é de praxe, como ele coloca, que o governo, até mesmo o governo federal, o governo da União, nessa política de compromisso que ele estabelece com a situação estadual, aceitar as indicações desses chefes políticos nos estados, né, inclusive dos chefes políticos locais. Os municípios, então, uma outra coisa que o Vitor Nunes Leal traz é que os municípios eles têm muito pouca estrutura, inclusive muito pouco recurso próprio. E os próprios estados também, né? O estado, a essa época, é um estado com pouco recurso, com parcos recursos. Então, o critério que se coloca para a distribuição dos recursos, a consequência eleitoral disso, é que os municípios que tenham governos alinhados ao Estado recebam esses recursos, né? Então, o dinheiro vai para a mão dos amigos, como ele coloca, né? Então, é justamente a fraqueza financeira do município que contribui para manter essa lógica do coronelismo nessa sua expressão governista em relação com as diferentes esferas de poder. Em relação à questão dos recursos e do fundo eleitoral, um outro elemento que o Vitor Nunes Leal também traz é a questão de onde vem esse recurso, né? Ele coloca que é notório que, de um modo geral, são os cofres públicos que vão socorrer os candidatos que lhes são próximos, né? Os chefes locais governistas, nos gastos, nessas responsabilidades financeiras necessárias para concorrer a um cargo. Então, os auxílios eles podem ser dados muitas das vezes em dinheiro, contado, ou através do pagamento direto de serviços e outras utilidades. Outras vezes também o auxílio é indireto, através de contratos que deixam boa margem de lucro, né? Ou pela cessão de edifícios, de transporte, oficinas e materiais de propaganda. Ou seja, essa prática, por exemplo, dos contratos que deixam boa margem de lucro, né, é uma das principais bases, né, da prática da corrupção, né, em que paga-se um valor bem acima do que se deveria pagar regularmente por um determinado serviço, né? E então o que acontece que ele traz aí, né, é que justamente isso torna também essas eleições municipais bastante disputadas, é a esfera que é mais disputada, já que o poder estadual e federal ele se mantém de uma maneira bem mais estável, inclusive com base nessas disputas mesmo, né? Por quem consegue essa aproximação, né? Consegue se manter vinculado, se manter como um candidato governista, porque vão ser os candidatos governistas que terão recursos, que vão ter fundos eleitorais para continuar no poder. Então, essa necessidade, essa dependência em relação ao apoio estadual e federal, ela é constante. Inclusive no que diz respeito à possibilidade de utilizar a polícia a seu favor, né? Então, é o Estado, é o governo estadual que coloca a polícia sob as ordens do chefe situacionista, né? Sob o chefe local. Então, o que, uma vez que, inclusive, né, como ele coloca a regra, é o recurso simultâneo tanto ao favor, está ligado à prática do filhotismo, quanto ao porrete, do mandonismo. E o porrete, muitas das vezes, vai ser exercido pela própria política. Ou, desculpem, pela própria polícia. Tá? Então, o que acontece? Né? A pior coisa que pode acontecer para um chefe municipal é perder o apoio do governo do estado, ou ter ainda esse governo do estado como seu adversário. Porque ele vai ficar sem recurso, sem o apoio da polícia, a polícia vai agir contrariamente a ele, né? Então, a necessidade, ele precisa constantemente esses grupos locais se credenciar, como ele coloca, as preferências da situação estadual. Então, o que ele coloca? Né? Que o compromisso coronelista consiste basicamente, da parte dos governos locais, um apoio incondicional aos candidatos do oficialismo nas eleições estaduais e federais. Então, ele precisa apoiar o que é o governo, né? Apoiar quem já está instaurado no poder. Né? E o que é a contrapartida para isso? A contrapartida, tanto das esferas estaduais como da esfera federal, é dar
a carta branca para o chefe local fazer basicamente o que quiser. Inclusive, nomear funcionários estaduais, né? Então, esse tipo de prática que nós abordamos anteriormente. Mais uma vez, né, o Vitor Nunes Leal agora continua discutindo a questão das fragilidades institucionais no Brasil da época, e ele fala da questão da autonomia, ou melhor dizendo, da falta de autonomia que o município conta aquele período. Ele diz o seguinte, apesar de ter essa ideia, né, de que mas o coronel faz o que ele quer, ele manda, desmanda, na prática, na verdade, isso se dá pela falta de autonomia legal, que é o que ele coloca. O município ele não tem autonomia financeira, né? Os municípios praticamente não têm recursos próprios, todo recurso tem que vir dessa troca de favores com as esferas estaduais e federais, né? Então o município não tem dinheiro, né? Sem dinheiro, como é que você vai ter autonomia? Não consegue, né? Autonomia de que maneira? E até mesmo do ponto de vista burocrático, há uma série de limitações à autonomia legal do município. Então, em termos institucionais, né, em termos da instituição e não dos indivíduos, o município ele não possui autonomia legal. No entanto, os chefes municipais governistas, eles sim, eles gozam de uma ampla autonomia extralegal, né? Ou seja, por fora da legalidade, né? Autonomia, por exemplo, para nomear os caras, para intervir, para mandar a polícia descer a pancada no adversário, ou seja, mas na prática o município em si, ele carece profundamente de autonomia. Então, o que acontece, né? O coronel, ele consegue, né, os chefes locais, eles conseguem interferir em vários assuntos que são privativos do Estado da União, como, por exemplo, essa nomeação de vários funcionários, como por exemplo, delegado, coletores de impostos. Então, nisso está aí essa autonomia extra-legal que o governo estadual e federal dá carta branca aos seus correligionários locais, né, em troca do compromisso. Mas, inclusive também, né, fechando os olhos para as práticas de violência, para as práticas de ilegalidade, para as práticas fraudulentas, né? Então, eles fecham os olhos em relação ao chefe local para as outras arbitrariedades e as práticas por exemplo, de fraudes eleitorais, né? Porque o que importa é essa aliança. Porém, né, se por um lado parece que essa figura aí do chefe local é uma figura super poderosa, o que o Vitor Nunes Leal vai colocar é que, na verdade, não é bem por aí. Que, na verdade, ele aponta que essa aparência de fortaleza em relação aos fazendeiros, ela só existe se contrastada com a grande massa popular que vive de uma maneira extremamente precária, né, miserável, abaixo, né, das asas aí desse coronel e que enche as urnas também ao mando do coronel. Mas que na prática eles estão bem longe de serem extremamente poderosos, muito pelo contrário, né? Que há uma série de problemas, como a falta de autonomia municipal, essa dependência constante em relação às esferas estaduais, e inclusive é algo que está de uma maneira, até aquele período, né? A gente vai ver que em 1930, com a Revolução de 1930, a gente tem uma reviravolta e uma tentativa de modificar isso, ainda que percebamos até os dias atuais heranças do coronelismo, especialmente nos interiores do Brasil. Mas aquele período, o que a gente observa é essa situação que envolve uma rede bastante complexa de trocas de favores, ou seja, é mais um sinal de decadência do que um sinal de apogeu do poder desses sujeitos. Isso por quê? Eu acho que essa parte eu acho bem interessante, eu vou ler esse trecho, porque para mim ele é um dos mais significativos e também com ele a gente conclui aqui a nossa aula, nossa última videoaula sobre o tema do coronelismo, e que traz a discussão central, né? O Vitor Nunes Leal, ele, logo no início do seu capítulo, ele
já apresentou um pouco do que ele esperava chegar aí em termos de conclusão, e aqui a gente chega à conclusão. Ele diz o seguinte: o coronelismo assenta, pois, nessas duas fraquezas. Fraqueza do dono de terras, que se ilude com o prestígio do poder obtido à custa da submissão política, ou seja, ele precisa estar constantemente se submetendo às esferas estaduais e federais. E, por outro lado, né, a gente tem a fraqueza desamparada e desiludida dos seres quase sub-humanos que arrastam a existência no trato de suas propriedades. Ou seja, aqui ele se refere àquela maioria da população, em torno de 90% da população das áreas, né, rurais daquele período, né, durante a Primeira República, que estão diretamente dependentes dos grandes donos de terra, né, desses grandes proprietários. E aí, nesse ponto agora, o Vitor Nunes Leal vai trazer um pouco uma comparação com outra época, em que, de fato, o poder privado dos fazendeiros se exercia de uma maneira tremenda, né? Um pouco como o Normanno, né, o economista, eu cheguei a falar um pouco sobre ele na semana passada, quando dando a leitura do texto da Emília Viotti, e esse economista ele dizia que o Brasil do período colonial e ainda durante o período do Império, ele era basicamente o domínio desse poder privado do fazendeiro, né? Então ele vai falar um pouco sobre esse domínio do poder privado do fazendeiro no período anterior, antes da Primeira República. Ele diz o seguinte: muito longe estão os coronéis de hoje e de ontem, que tão repetidamente têm de apelar para o braço do delegado de polícia, daqueles rebeldes e poderosos senhores rurais de certo período colonial, que eram o governo e a lei de seus domínios. Ou seja, durante o período colonial, que ele apresenta aqui, é que esses donos, né, de terras, eles eram que mandavam e decidiam tudo, né? Eles não tinham essa relação de dependência como o coronel tem dessas outras esferas do poder. O que ele continua dizendo aqui: o poder que uns e outros ostentam, embora possa apresentar aspectos exteriores semelhantes, é expressão, num caso, né, no primeiro caso aí da colônia, da força de um sistema escravista e patriarcal em seu apogeu, e no outro, que aí se refere ao período aí da Primeira República, da fragilidade de um sistema rural decadente, baseado na pobreza ignorante do trabalhador da roça e sujeito aos azares do mercado internacional de matérias-primas e de gêneros alimentícios que não podemos controlar. Gente, esse final aqui, para mim, é muito interessante, ele é o central, né? É essa discussão justamente dessa fragilidade do sistema rural, um sistema que é baseado na agroexportação, um sistema que depende o tempo inteiro de exportar os seus produtos primários para os outros países e que, consequentemente, fica muito vulnerável às oscilações, é o que ele coloca, vulnerável aos azares do mercado internacional. Essa é a realidade do Brasil, especialmente naquele contexto, né, da Primeira República, e que nós vamos perceber com maior destaque na nossa terceira unidade, na verdade, na segunda unidade, a gente já vai perceber os efeitos dessa crise, né? A gente vai observar vários movimentos de contestação, movimentos sociais de contestação, manifestações de inquietação social, distúrbios sociais, como a questão do cangaço. Então, a gente vai ver uma série de problemas que estão presentes aí e que expressam essa fragilidade, né? Que é uma fragilidade desse sistema rural aí decadente, né? Não só do sistema rural, mas especialmente, né? Quando a gente for ver a questão dos movimentos messiânicos e a realidade miserável dos sertões, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas resistências dessa população que está nessa situação extremamente precária. E depois, quando a gente entrar na nossa terceira unidade, a gente vai ver a discussão do problema do café, né? A crise do café. E como a crise do café ela vai contribuir para algumas mudanças expressivas na década de 1930, quando muito do que a gente tem aí, analisamos aí em termos de realidade política dos interiores, ela passa a ser institucionalmente questionada. Ainda que,
como nós podemos observar, e eu mencionei em alguns momentos da aula de hoje, a gente tem heranças disso até nos nossos dias, especialmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros, das grandes metrópoles brasileiras. Ok, gente? Então é isso. Um abraço aí para vocês. Nos vemos na sexta-feira discutindo esse tema aí sobre o coronelismo. Não deixem de fazer as atividades. Um abraço.